sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se em tomar uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos, e Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente. Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou. Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo. Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar. Crucifica-o. Pilatos perguntou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça e começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-o de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9h da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstrói em 3 dias, salva-te a mim mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre a terra, até as 3h da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Que quer dizer: Meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Vejam, ele está chamando Elias.
Alguém correu e embebeu uma esponja de vinagre, colocou na ponta de uma vara, ele deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Domingo de Ramos, uma celebração muito bonita que nos remete ao início do grande momento, do sublime momento da nossa fé, que é passar pela paixão, morte e crucificação do Senhor, para com Ele nós, no sábado da vitória, no sábado santo, no dia em que o Senhor ressurge para a vida nova, conosco, para esta preciosidade de vida que o Senhor tem para cada um de nós. Então, nós estamos iniciando o momento mais alto da nossa fé, que é celebrar a Páscoa do Senhor, a vitória sobre a morte, a vitória daqueles que creem em Jesus acima de tudo, aqueles que colocam as suas vidas na mão do seu Senhor. Mas vamos fazer uma pequena retrospectiva, muito rápida, porque nos 33 anos que contabiliza a vida do Mestre conosco, quando alguns dias atrás nós ainda celebrávamos aquele texto de Isaías, onde lá no capítulo 7, versículo 14, o profeta profetiza, falando que uma jovem, uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e ele era o Emanuel, que quer dizer, o Deus presente em nossa história. O Senhor, mesmo na sua infância, que não é conhecida muito de nós, mas desde a sua infância Ele vai nos mostrando um caminho novo para a humanidade. Um menino simples, um menino humilde, um menino obediente aos seus pais, em que tudo fazia a vontade de Deus e também era obediente aos seus. Aqui nós vamos percebendo um caminho bonito, um caminho novo, um caminho diferenciado. E esse menino, ele era portador de uma grande sabedoria, de uma grande sapiência. E Jesus vai se desenvolvendo, crescendo, e vai chegando o momento dele formular o novo caminho que Deus espera para o seu povo. E Jesus começa a anunciar, como os profetas, o reino de Deus. Se nós pegarmos os evangelhos, nós vamos ver que o grande programa de Jesus é anunciar o reino de Deus e denunciar o mal e convidar à conversão. Quando iniciávamos a quaresma, era exatamente este o pedido do evangelho: convertei-vos e crede no evangelho. Então, mas o grande programa de Jesus, depois desta conversão, desse assumir a vida nova em Deus, que é a proposta do reino, então, este é o grande programa de Jesus: anunciar a vida nova para os seus filhos neste reino que Ele mesmo vai preparar. Que coisa linda, nós olharmos para o Antigo Testamento e vermos que sempre foi Deus Pai que veio ao nosso encontro. Sempre Ele deu o primeiro passo, e agora Ele envia o seu Filho para continuar esse caminho de aproximação, de aperfeiçoamento, para que nós possamos entrar nesta vida nova.
E esta vida nova hoje ela é simbolizada nessa entrada de Jesus em Jerusalém, aonde Jesus, sendo rei, entra montado em um burrinho, um animal muito simples para um rei. Ou seja, Jesus quer mostrar que nesta vida nova não há lugar para exaltação, sim para simplicidade e humildade. Este rei não veio para ser servido, mas para servir. Alguns dos seus discípulos não entenderam esta proposta de Jesus. Muitos se afastaram, outros tiveram dificuldades, mas mais tarde entenderam e depois assumiram a sua fé em Jesus. E Jesus entra à cidade de Jerusalém sobre esta grande aclamação: Hosana, Hosana, o filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Ele é o rei de Israel, mas não só de Israel, mas de todo aquele que crê. Jesus veio anunciar a boa nova para todos, e aqueles que assumem a sua fé em Jesus, eles são despertados para uma vida nova. O mesmo Senhor vai nos lembrar que muitos que virão de fora, os pagãos, sentarão-se à mesa, porque ouviram a palavra de Deus e a colocaram em prática. Então, amados irmãos e irmãs, que nós também possamos estar atentos à palavra de Deus, para que uma vez ouvindo esta palavra de Deus, nós consigamos a colocar em prática. Jesus não veio para fazer a sua vontade, Jesus veio para fazer a vontade daquele que lhe enviou, seu Pai. Tanto que em um momento da cruz, ele fala: afasta-te de mim este cálice. Daí logo em seguida ele diz: mas foi para este momento que eu vim. Aqui já nos voltando ao segundo evangelho que nós ouvimos, o evangelho da paixão do Senhor. Foi exatamente para este momento que eu vim. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Nós cristãos estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Não a minha, não a sua, não a nossa, não daquelas pessoas que caminham conosco. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. A igreja não está aqui para fazer a vontade dos homens. A igreja está aqui para viver o evangelho, viver o programa de evangelização que o Senhor nos deixou, que está na Sagrada Escritura. A igreja está aqui para viver a essência do chamado de Deus. A igreja está aqui para fazer a vontade do Pai. E nós estamos aqui para seguir esta proposta do Senhor. E termina o evangelho com uma das frases mais lindas, que é quando Jesus expira e parte, e entrega o seu espírito para o Pai. Neste momento, o véu do templo se rasga de cima a baixo, simbolizando que agora todos aqueles que creem em Jesus e seguem esse programa de vida, entrarão neste reino, entrarão nesta vida nova, porque acreditaram no chamado do Senhor, viveram o chamado do Senhor e agora estão preparados, formados para entrar nessa vida nova com o Senhor. O perdão, ele é essencial, ele é sublime para que todos nós possamos entrar nesta vida nova com o Senhor. Perdoai. A segunda leitura longa do ofício das leituras de hoje, o último versículo, ele nos fala sobre aqueles que perdoam, alcançam a vida em Deus. Tanto que Jesus vai dizer ao apóstolo Pedro, quando Pedro lhe pergunta: quantas vezes devo perdoar? E daí Pedro diz: até 7 vezes, meu Senhor? Não, até 70 vezes 7, para dizer que o perdão, ele é algo que não tem fim. Deus sempre vai perdoar aqueles que se voltam a Ele. Então, aqueles que nos procuram também devem receber de nós o perdão quando assim desejam, porque o perdão é sinal de vida nova em Deus. Que nós possamos ser mensageiros da boa nova, que nós possamos ser mensageiros do projeto de vida de Deus para todos aqueles que nele creem. Pois o véu do santuário se rasgou. Agora a porta é o próprio Cristo, é o próprio Filho de Deus, e que nós possamos adentrar como irmãos e irmãs na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Fiquemos em pé e professemos a nossa fé, dizendo: creio Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em